boa noite todo mundo que está entrando. Sejam bem-vindos a mais um encontro nosso aqui. A gente está aqui pelo perfil do Shalom São Paulo. Nós somos um grupo de estudos do Catecismo da Igreja. E aí a gente hoje tem aqui esse quadro por outro lado. E a gente vai conversar hoje um pouco sobre aquilo que o Papa Francisco tem falado. Estou esperando a nossa convidada, que é a Fabi, entrar. E aí a gente já começa a nossa transmissão de hoje. Tenho certeza que vocês vão amar o tema, porque eu fiquei tão impactada por isso que o Papa falou no final de semana. Oi! Oi, amiga. Tudo bem, amiga? Tudo bem, graças a Deus. E aí? Estou aqui falando para o pessoal hoje, nosso tema de hoje. A gente já tem algumas pessoas participando conosco, dando uma boa noite, aqui acolhendo todo mundo. Show. Vou tentar colocar o E... tema aqui. Aquele dia você colocou, não foi? Como que você foi a colocou? Dani. Como é? Deixa eu ver aqui. Peraí. Coloca aqui no comentário. Minha mãe. Ela colocou como um comentário mesmo. Lembra que ficou fixo? E aí ficou fixo? Foi. Mas eu acho que é você que tem que colocar. Mas tenta escrever alguma coisa e ver se aparece alguma coisa para fixar. Bom pastor. Não sei se vai aparecer. Eu também nunca tentei. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Ah! Obrigada. É tudo fake, viu? Ai, sumiu, peraí. Deixa eu Mas ver. dava? Não, coloquei. Gente, meu Foi? pai. Vocês estão lendo ou não? Ah, não. Aí eu Ficou, coloco amiga. aqui. Jesus, bom pastor. Mas fica Ficou. paradinho? Fica Será que paradinho. quando forem. Fica paradinho? Ah, então tá bom. Aqui. Quer dizer, não ficou. Ai. Não Deixa eu ter. sei. Ah, não. A gente vai falando do tema. Ah, seu direct. Então tá bom. Valeu a tentativa, né? Deve ter algum jeito aqui que eu não tô sabendo fazer. Acho que do computador deve ser melhor, né? Eu tô do celular. Então, pessoal, boa noite a todo mundo. A gente está aqui bem feliz hoje para conversar sobre esse tema tão lindo que o Papa Francisco tem falado nesse final de semana, né? Que a gente teve o Evangelho do Bom Pastor, né? Foi o Domingo do Bom Pastor. E aí, no começo da semana, a gente também começa com essa liturgia e o Papa foi incrível, né, Fabi? Foi, ele falou Então, exatamente. Conseguiu falar duas vezes esse tema lindo de uma forma diferente, né? sim. Diferente, exatamente. Exatamente. Só A Espírito gente pode Santo começar a mesmo. rezar. Demais. Vamos rezar. Vamos rezar? Você puxa, amigo? Puxa, Pai, Filho, Espírito Santo. Oi, Amém. Caio. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações Enchei os corações dos fiéis vossos fiéis e e acendei acendei neles neles o fogo o do vosso fogo amor. do vosso amor. Enviai, Senhor, o Enviai, vosso Senhor, o Espírito, vosso Espírito, e e tudo tudo será será criado, criado, e e renovareis a face da renovareis a face da terra. oremos. Oremos, Ó ó Deus, que Deus, instruíste os instruísse corações os dos vossos corações dos fiéis, vossos fiéis, com a luz do com a Espírito luz do Santo, Espírito Santo, fazei que fazer que apreciemos apreciemos retamente retamente todas as todas as coisas, coisas, segundo o segundo o mesmo mesmo Espírito, Espírito, e gozemos e sempre gozemos de sua sempre de sua consolação. consolação. Por Por Cristo, Senhor Cristo, nosso. Senhor nosso. Amém. Amém. Senhor Jesus, gostaríamos de te agradecer, Senhor, pelo dom da nossa vida, por estarmos aqui hoje, Senhor, reunidos por Ti. Reunidos, Senhor, para proclamarmos a Tua boa nova. Reunidas, né, Senhor, para dizermos o quanto Te amamos, para dizermos, Senhor Jesus, que precisamos de Ti, que Tu és, Senhor, o nosso bom pastor, que Tu és aquele que rege o nosso rebanho, que Tu és aquele, Senhor, que tem palavra de vida eterna. Sim, Senhor, para onde iríamos se não fosse para Ti, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Obrigada, Deus, pela nossa saúde, pela saúde de todos que nos assistem. Obrigada, Senhor, porque embora estejamos num período pandêmico tão desgastante, tão sofrido,
com tantas mortes, com tantos doentes, Senhor, Tu nos dá a certeza de que Tu estás conosco, que Tu estás conosco nesse barco, Senhor, junto nessa tempestade. Obrigada por não nos abandonar, Senhor. Obrigada por caminhar conosco e por nos orientar o caminho. Fica conosco, Senhor. Fica conosco porque precisamos de Ti. Senhor Jesus, te pedimos que Tu envie o Teu Santo Espírito, Pai, para que nós possamos, através das nossas palavras, levarmos a Tua mensagem, Senhor, para que nós sejamos instrumentos da Tua vontade, da Tua mensagem e do Teu amor. Porque, Senhor, sem Ti não somos nada, não somos nada. Obrigada, Pai, pelo Teu Santo Espírito que está sempre conosco. Mãezinha, obrigada, Mãe, por ter recebido o Senhor Jesus e nos trazido Ele ao mundo. Obrigada, Mãe, por também ser nossa mãe, por orar por nós, por olhar por nós, por interceder por nós, tão fracos, tão pequenos, tão pecadores. Obrigada, Mãe, por ser também nossa mãe. Orai por nós, Mãe, intercedei por nós, para que a mensagem do vosso Filho seja sempre a mensagem que o povo escuta. Amém. Ave Maria, Amém. cheia de Cheia graça, de graça, o o Senhor é Senhor é convosco. convosco. Bendita sois vós Bendita entre sois as vós mulheres, entre as mulheres, e bendito é o bendito é o fruto fruto do do vosso vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Maria, Santa Mãe de Maria, Deus, Mãe de Deus, rogai por nós, rogai por nós, pecadores, pecadores, agora e na hora agora da nossa e na hora morte. de nossa morte. Amém. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ei, que alegria! Mostra aí, amiga. Eu tô caindo toda hora aqui. Mostra aí o catecismo, amiga. Gente, só para lembrar que nós somos um grupo que estuda o catecismo todas as terças-feiras, às 8h30, e vocês estão sempre convidados. Quando a gente não estiver aqui, a gente vai estar no nosso Insta, que era para eu ter entrado por ele. Não tem problema. We Love Sick. Sério, agora que eu me Não tem toquei. problema. We Love Sick. E toda terça-feira a gente estuda o catecismo, tá bom? Isso. Tô tentando aqui. Ai, tá caindo. Tava tão certinho meu celular, agora ele tá caindo. Erros técnicos. Desculpa aí, gente. Aí, parou. Pronto. Nossa, eu deixei ele um tempão parado. Falei, nossa, funcionou. Aí foi só começar que ele tá agora bombeando. Tudo bem. É. Bem, hoje, como Então, a Aline falou, fala, amiga. O que a gente vai Banda, falar por hoje? favor. Por favor, Não, fala pode aí. falar. Já tá caindo de novo. Não, a Aline estava falando, né? Realmente, assim, nos últimos tempos, na verdade sempre, né? Mas ultimamente o Papa vem caprichado nas homilias, Nossa. né? E é até, assim, um desperdício se a gente não usar disso, se a gente realmente não ler, reler, falar, divulgar, porque às vezes algumas passam batido porque a gente não consegue ver todas, mas que a gente aproveite esse tempo para realmente meditar nas palavras dele, que estão sendo tão sábias, né? Que estão orientando a gente, que está sempre muito atualizada, sempre contextualizada. Sim. E aí a Aline mandou a gente discutir uns temas para a gente conversar, principalmente sobre esse último domingo, a liturgia dessa semana, que foi sobre o Bom Pastor. Sim, foi tão bonito, né? Foi. A gente, aqui no Catecismo da Igreja, né, que a gente estuda esse livro tão rico e tão lindo, a gente queria convidar vocês a lerem com a gente o parágrafo 764. É bem rapidinho, só para a gente fazer a introdução mesmo disso tudo que o Papa falou. Então, o Catecismo diz assim: este reino, é o reino dos céus, né? Manifesta-se lucidamente aos homens na palavra, nas obras e na presença de Cristo. Acolher a palavra de Jesus é acolher o próprio reino. O germe e o começo do reino são um pequeno rebanho, dos que Jesus veio convocar em torno de si, dos quais ele mesmo é o pastor. Eles constituem a verdadeira família de Cristo. Aos que assim reuniu ao torno dele, ensinou uma maneira de agir, nova, e também uma oração própria.
Eu achei bonito esse parágrafo, porque ele está falando aqui da gente, né? Está falando do começo do cristianismo, da igreja, claro, né? E o anúncio do reino que Jesus veio fazer. Mas hoje ele está falando da gente. A gente hoje é esse rebanho ao redor dele para aprender, para ouvir dele aquilo que a gente precisa fazer. E eu achei bonito porque o Papa ele entrou nesse tema, né? Ele falando que o pastor, Jesus fala, né? Eu sou o pastor, as ovelhas ouvem a minha voz, elas me reconhecem, eu as conheço e elas me reconhecem. E aí o Papa entrou tão lindo nesse tema, né? Falando de como a gente também tem que discernir a voz do pastor e a voz, outras vozes, né? Às vezes a nossa vontade, má influências, porque Deus sempre vai querer o nosso bem, sempre vai querer a nossa felicidade, sempre vai querer aquilo que nos faz bem. Só que a gente às vezes ainda não sabe escolher, né? Eu lembro que teve uma vez num grupo de oração da gente, né? Que a gente faz o grupo, fazia juntos, né? Reunidos na terça-feira. E a gente estava conversando sobre isso, que realmente a gente pensa muito e às vezes a gente confunde a nossa própria voz, a nossa própria vontade com a voz do pastor, com a voz de Deus. Sim. E eu lembro que a gente estava conversando sobre isso e alguém falou, vocês falaram, como que eu sei que é a vontade de Deus, né? Como que eu sei que realmente é a voz de Deus? E o que a gente conversou nesse dia foi que para eu reconhecer quem é o meu pastor, eu tenho que ter intimidade com ele, eu tenho que conhecer ele, né? E isso ficou muito na minha cabeça, porque é muito verdade, assim, às vezes a gente quer reconhecer e discernir. Eu fiquei muito com essa palavra, né, nas leituras que a gente vai discutir hoje, do discernimento. Como que a gente discerne se é da vontade ou não de Deus? E realmente, gente, não tem como a gente discernir se é a vontade de Deus, se é a voz do pastor que a gente está escutando, se a gente não conhecer ele na intimidade, se a gente não conhecer quem é ele, quem é o meu pastor, quem é Jesus, o que ele falou, o que ele fez, o que ele pede, qual é a mensagem dele. E como que a gente sabe disso? Orando, entrando, tendo uma vida de oração. Porque se a gente não tiver uma vida de oração, se a gente não ler a palavra, se a gente não souber quem é o nosso pastor, a gente se perde. Porque são tantas vozes e tantas pessoas dizendo que eu sou o pastor, que eu sou o pastor, que, minha filha, você fica numa loucura. Então, realmente, não tem como a gente discernir se a gente não tiver uma vida de intimidade com Deus. E isso exige dia a dia. E minha mãe, eu acho que tá aqui ainda, e eu falo isso sempre para ela: mãe, não tem como a gente querer que as coisas aconteçam na nossa vida, que a gente mude a nossa vida, sem a gente rezar todos os dias e falar com Deus e usar os sacramentos que ele deixou com a gente, de Eucaristia, de confissão, enfim. Então, eu acho que a mensagem também, uma das mensagens que o Papa falou muito é conhecer o nosso pastor, né? A gente tem que conhecer para escutar a voz dele, porque realmente são muitas vozes que confundem no mundo, nas nossas vidas, no nosso trabalho, enfim, tantas coisas que podem confundir, né? E aí depois ele, na homilia do domingo, o Papa estava falando isso, né? Como que eu reconheço quem é o meu pastor? Aí ele dá tipo umas dicas assim, né? Que quem é o pastor? Eu achei lindo isso que você falou, porque eu acho que aí está o cerne da homilia que o Papa fez e também o cerne do nosso seguimento a Jesus. Porque às vezes a gente tem, às vezes, até uma vida de caminhada, ou muita gente que alega, não, eu tenho fé, eu acredito em Deus, desde pequeno eu escuto, ou eu já li aqui, já li ali, lá. Mas não tem isso que você falou, que é o relacionamento. Isso, a gente pode falar de qualquer pessoa. Você fala, quando a pessoa nasceu, o peso que tinha, o nome do pai, o nome da mãe, não. Mas se você não tiver contato com a pessoa diário, e às vezes a gente esquece uma coisa simples, que Jesus é uma pessoa. Isso. A nossa fé, a nossa paz, a nossa alegria é uma pessoa. Então, se Jesus é uma pessoa que existiu no mundo e foi tão forte que ele rachou o tempo em antes dele, depois dele, ele é uma pessoa que eu posso me relacionar, conversar. E aí, a partir do momento que a gente conversa com ele, aí sim a gente começa a habituar. Isso que você falou, a voz vai ficando conhecida. Isso. É uma voz. Se alguém liga para você e você não tá escrito o nome no celular, assim que você escuta o alô, você já fala: oi, fulano, oi, fulano. Você sabe quem é. A pessoa pode estar falando, às vezes, até dentro do metrô com uma voz, a gente fala: nossa, onde você tá? Que não tá. Mesmo a voz estranha, por causa do barulho, você reconhece. E a gente tem tanto barulho na nossa cabeça, ao redor, que
se a gente não tiver esse contato íntimo com Deus, todos esses barulhos abafam. É normal. Amiga, demais. E assim, e não tem como a gente ter esse contato íntimo, é aquilo que a gente também já falou no grupo de oração. Como que uma pessoa vira sua melhor amiga? Gente, primeiro, não vai ser do dia para a noite e não vai ser tendo um Sim, relacionamento superficial. A gente precisa de tempo. A gente precisa gastar, né? Ter tempo com Deus, na oração, na comunhão, na adoração, lendo a palavra, lendo a liturgia, porque senão não tem. A gente realmente precisa de uma coisa, como tua mãe está falando aí, de ser construída no dia a dia. Não vai ser do dia para a noite que eu vou dizer, ah, não, realmente agora eu conheço a mensagem de Deus. Então a gente tem que ter paciência e a gente tem que ser firme nisso. E, por exemplo, escutar as homilias do Papa, gente, é a mesma coisa de estar escutando Jesus. Então, a gente tem que usar, né? A gente tem um pastor, né? Um discípulo de Jesus, um discípulo de Pedro, que vive hoje nos nossos dias e nos dá mensagens e nos manda mensagens que vem direto do céu. Né? Então, que a gente aproveite tudo que a gente tem. Jesus deixou tanta coisa pra gente, deixou tantos sacramentos, deixou a sim. palavra que é viva. Todos os dias você pode ler a mesma passagem, você vai sentir uma coisa diferente daquela passagem. Eu fico chocada. Às vezes eu vou ler e falo, meu Deus, de novo isso daqui. Aí eu leio, aí eu. Gente, nossa, eu não tinha nem entendido isso ainda. Aí você fala, Deus que fala, tá vendo? Você foi reclamar da mesma liturgia. Que era de assim, novo. Exatamente. Mas é assim, a gente precisa realmente gastar tempo da nossa vida. Ó, a gente gasta tempo treinando, fazendo dieta, trabalhando, saindo com os nossos amigos, saindo com o nosso namorado, marido, mulher. E a pessoa, no Instagram. Você falou, Instagram, a pessoa mais importante da sua vida. Às vezes a gente fica 15 minutos falando, conversando e já acha que foi muito tempo, né? Sim. E quando o Papa estava falando disso em relação ao pastor, eu achei muito massa, porque ele falou, como escutar um pastor e saber que ele é um pastor de verdade? Ele tem que ser exemplo de Jesus. E isso vale pra gente também, né? Tipo, todos nós somos pastores de alguém. Todos nós. Sim. Mesmo quem não é de caminhada, quem não é do grupo, uma mãe é pastor de um filho, uma mãe é pastora de um sobrinho, Nossa, de uma vizinha. Todo mundo é pastor. Às vezes a gente acha assim, ah, mas isso aqui é coisa para quem tem grupo de oração. Não, pelo contrário, às vezes é mais importante a gente pastorear quem está fora da comunidade do que quem está dentro. Porque quem está dentro já é super pastoreado, né? Então, para as pessoas que, tipo, a gente falando um pouquinho, se você quiser ler também alguma parte da homilia, que ele fala, né, como ser um bom pastor. O que um bom pastor tem que ter para ser bom, né? Ele tem que ser exemplo de Jesus. Aí como? Aí tem umas horas. Aí, quer falar? Posso falar. Tem uma das coisas que eu achei mais linda que ele falou assim, que o pastor que se assemelha a Jesus, ele dá confiança ao rebanho. Eu acho que isso é uma coisa tão machucada hoje no nosso tempo, a confiança. É muito difícil as pessoas confiarem uns nos outros, nos relacionamentos, relacionamento homem-mulher, amizade, relacionamento profissional. Quando você vai conversando com as pessoas, assim, com mais intimidade, você vê que geralmente a pessoa fala assim, ah, não confio em ninguém, ou tipo, ah, esse aí eu fico com o pé atrás. É muito a gente já parece que a nossa geração, ela já calejado, né? Calejada. Calejado de decepções, de ser enganado, exato. De gente mal intencionada, né? Sim, exatamente. E às vezes a gente sabe também que a gente é capaz de fazer. A gente é enganada e depois a gente quer dar o troco. Você fala, isso aí não merece confiança, então também não vou dar o meu melhor para essa pessoa. Então a gente vai se balizando por essas más experiências e a gente vai ficando muito machucada nessa parte da confiança. E aí quando o Papa vem e fala que uma das primeiras coisas que o pastor se assemelha a Jesus é que ele dá confiança ao rebanho. Verdade. Porque aí sim o rebanho pode... Quando você confia em alguém, você descansa nessa pessoa. Você entrega um problema na mão de uma pessoa que você confia, você fala, nossa, eu sei que essa pessoa vai... Se ela não resolver o problema, pelo menos ela vai cuidar. Ela vai cuidar, ela vai ter diligência, ela vai me dar um feedback, Você sabe, você tem uma confiança. Só que se a gente for falar, a gente confia, sei lá, em 1, 2, 3, 5 pessoas na vida, é tão pouco, e às vezes tem gente que nem isso consegue, não consegue se abrir, não consegue... É verdade. Porque aí quando ele fala que o pastor, Só que o que é bonito?
ele dá confiança para o rebanho, não que nada de ruim vai acontecer, porque a ovelha é machucada, a ovelha se perde, a ovelha se arranha, mas a confiança que ele passa não é que a perfeição existe na vida daquela ovelha, mas que ele está ali, para quando ela precisar, ele vai curá-la, ele vai ajudá-la, ele vai pegá-la no colo. Então, é essa confiança que as pessoas vão nos decepcionar. Mas quando isso tudo acontecer, quando algo ruim acontecer, há um laço maior ali. E esse é que é o pastor, ele dá confiança de que, não, eu não exijo que você seja perfeito, eu não exijo que você dê bons resultados, eu exijo que você esteja aqui comigo, como eu estou aqui com você, é uma voz mansa, ele fala também da mansidão, né? Exato, ele fala muito. Ele fala, não existe um pastor que não é manso. Um pastor, ele tem que ser manso, ele tem que ser como Jesus, ele tem que trazer essa voz de esperança, né? Que é exatamente isso que você está falando, esse conforto, essa confiança, essa voz de esperança. Às vezes a gente é até acostumado a pessoas, ou líderes, ou, enfim, pessoas que trabalham com a gente, que sempre trazem notícias ruins, que nunca trazem esperança. Sim. Um pastor, e nós temos que ser pastores de outras pessoas, assim, sim, mansos, que te defendem, que trazem a esperança. E aí ele fala assim, como você falou, ele não vai garantir a alegria ao baixo preço, mesmo porque muito custa o que muito vale. Mas porque a voz do inimigo é o contrário. Ela fala que vai tirar o prazer, vai ser tudo fácil, vai ser pode tudo. Isso. Então, é assim que a gente reconhece, né? Como que a gente reconhece a voz de um pastor que realmente é exemplo de Jesus, e como a gente reconhece a voz do inimigo, que às vezes tenta a gente para fazer o caminho oposto. Então, que a gente que nós sejamos bons pastores e que a gente siga bons pastores. Claro, um pastor maior é Jesus, mas um pastor como o nosso Papa, por exemplo. Aí ele fala que tem que ser manso, que a Aline falou, bondoso, tenro. Ele fala, o Papa falou, um bom pastor não se defende, ele tem ternura, a ternura da proximidade, porque ele chama cada ovelha pelo nome. Isso é muito lindo, né? Não, e olha, amiga, eu acho que eu já até comentei contigo. Tinha uma época que eu tinha uma heresia na minha cabeça, que eu pensava assim, gente, mas como que Jesus conhece todo mundo pelo nome? Tipo, é impossível. Eu juro, eu pensava isso. Até que chegou um dia, não sei o que aconteceu, foi realmente Deus, Jesus, que ele me deu um entendimento. Cara, ele realmente conhece todo mundo pelo nome. E não é só o nome, é a intimidade. E é um ser completo. E toda a sua história, todo o seu futuro. Realmente é Deus, né? Foge do nosso entendimento. Se você for pensar racionalmente, você vai dizer, não, isso é tipo impossível. Mas Deus conhece, o pastor conhece a sua ovelha pelo nome. Pelo nome. No entanto, que ele larga a 100 que ele tiver para resgatar uma, né? Sim. E que nós sejamos pastores assim também. Eu estava lendo isso, aí eu ficava... às vezes eu pensava em Jesus, às vezes eu pensava em mim, às vezes eu pensava no outro. Porque realmente eu acho que a gente tem que... Às vezes a gente tem que ver se a gente está pastoreando assim, ver se nós estamos sendo pastoreados assim. Hoje mesmo a Yasmine, que faz acompanhamento comigo, me mandou mensagem. Fabi, vamos fazer acompanhamento. Gente, ela não desiste de mim. Bonitinha! E às vezes a gente deixa também a desejar, né? Assim, tantas pessoas às vezes precisam do nosso pastoreio, não nosso de grupo de oração, nosso de pessoas de fora do mundo, né? Que a gente esteja atento, nós estejamos atentos a sermos bons pastores para as pessoas que estão precisando. Aí ele falou isso da mansidão, da bondade. Um bom pastor não se ofende, ele tem a ternura da proximidade, ele conhece as ovelhas pelo nome, ele guia, ouve, cuida, ele encoraja, ele corrige com paciência. Um bom pastor, Jesus, ele alimenta a esperança. Show, né? Meu Deus, sério, papo é demais, não dá. Não, isso é demais. Eu achei isso ainda que você falou agora no final, eu achei bonito que ele alimenta a esperança e que essa é uma das formas da gente diferenciar a voz do verdadeiro pastor das vozes enganadoras, até das nossas. Porque a voz certa, até das nossas. Exato. Porque a voz certa, ela vai te encorajar, vai te dar esperança. E ainda você falou, né, que o Papa disse, corrige com paciência, porque daí a correção não é para que a pessoa faça a coisa certa
ou no sentido de um resultado, né? A gente é muito Imediato, né? produtivo, muito imediato, e a gente mede tudo pelo capitalismo, né? A produtividade, o fazer certo é para que dê certo e produza certos e não sei o quê, e aí a gente quer mensurar, e às vezes a correção é simplesmente para libertar a pessoa de um mau hábito, que ela é presa ali a uma reação impulsiva, a um temperamento, a não pensar nos outros, aquilo faz mal para ela. Então, quando a gente tenta ajudar alguém da mesma maneira que a gente necessita demais de ser ajudado, eu adoro quando pessoas próximas falam assim, Aline, isso não é legal, isso, meu, Sim, isso é tão claro. bom que você fala, graças a Deus, alguém tá me dizendo isso. Você queria falar alguma Sim, coisa? Pode falar. perfeito. Eu me lembro. Não, não, pode falar. Pode interromper, a hora que Eu você me achar, você lembrei pode. de uma parte que ele falava disso, que era aqui, ó, Uhum. 1687. Qual é? 1787 do Catecismo, que eu achei interessante isso que você falou, que ele fala assim, ó, para tanto, o homem deve se esforçar por interpretar os dados da experiência e os sinais dos tempos, graças à virtude da prudência, aos conselhos de pessoas avisadas e à ajuda do Espírito Santo. E é Top! verdade. Às vezes a gente não entende como é necessário a gente ter pessoas que nos orientem, Sim, realmente orientadores espirituais, né? E isso ficou também muito forte para mim, porque às vezes a gente tem a vontade e a gente é acostumado a fazer tudo na vida, ser autossuficiente, resolver tudo. sim, E às vezes a gente acha sim. que a gente consegue sempre escutar a voz de Deus. E eu tenho, por exemplo, dos meus. Você nem se fala, né? A Maria era comunidade de vida, então nem se fala. Mas É a que mais precisa treinar. menina, toda vez que eu saio do acompanhamento com a Yasmin, eu falo, Senhor Jesus, como que pode? Tipo, ela me mostra coisas que eu realmente não vejo. E Sim. aí, então, a importância da gente ter, ele falou aqui, interpretar os dados da experiência e os sinais dos tempos com a prudência, os conselhos de pessoas avisadas e a ajuda do Espírito Santo. Coisa Muito top. A ajuda do linda. Espírito Santo é rezar pedindo para o Espírito Santo, né? Sim, Pessoas sim. experientes que conhecem a palavra, que estão na caminhada e com a Total. prudência. Achei top. Não, esse exemplo que você deu é ótimo, porque assim, não importa quantos anos a pessoa seja, não importa se era o mais sábio dos homens, se já foi de comunidade, se não é, se é o Papa, alguém de fora sempre vê melhor. É Sempre. muito. Sempre vê melhor. Às vezes eu tô com um chiclete aqui atrás na minha cabeça, que entra aqui e fala, ó, tem um troço na sua cabeça. Então, Exato. alguém de fora, você E, pode ter, meu, a experiência que for, alguém de fora sempre vai dar uma luz que você não vê. E às vezes a com gente pode dar essa luz na vida da outra pessoa que está do isso. nosso lado, e a gente fala, a pessoa vai achar ruim. Ai, não sei o quê. Só que daí a gente está mais preocupado com a nossa imagem, da gente ficar bem para a pessoa, do que se a gente estivesse fazendo por amor, tipo, mas é bom para ela, é bom para essa pessoa. Então, por mais que ela ache ruim, que ela não goste, eu vou falar, porque a minha intenção é amá-la. Eu acho que nessa hora que a gente tem que ver qual é a nossa intenção. A minha intenção é passar por cima e falar, eu tô certa, ou não. A minha Sim, intenção é, não importa o que ela vai pensar de mim, eu preciso ajudá-la, porque o bom pastor, esse negócio, quando Jesus fala dar vida para a ovelha, é literalmente aquele que morre, e Jesus mostrou isso na cruz, mas a gente tem essas doações, essas mortes diárias. Eu vou morrer para minha autoimagem, eu vou morrer para ser benquista, eu vou morrer porque é muito mais importante essa pessoa acordar e ter uma luz iluminando ela naquele aspecto do que eu ficar bem. Então, perfeito. são sacrifícios que o pastor tem que estar predisposto, né, a Sim. submeter. Não, várias vezes, quando a gente realmente ora e tudo, Deus sempre fala isso, assim, que não tem como nós sermos pessoas santas sem a gente passar pelo nosso mundanismo e pelo nosso ego, pelo nosso egoísmo. Às vezes eu vejo isso, a gente vê isso em pequenas coisas. Às vezes a gente no trabalho, a gente sempre tem aquela coisa de querer mostrar trabalho ou querer. Então, não existe humildade sem humilhação. A gente vai ter que, às vezes, ser humilhado, a gente vai ter que, às vezes, para ser humilde, a gente vai ter que ser humilhado. E, ó, não adianta, eu sempre penso assim, cara, para você estar na vontade de Deus, você vai ter que estar na contramão do mundo. Se você estiver Sim, fazendo tudo que o mundo quer e sendo, tipo, maravilhoso, famoso, rico, poderoso, aí tá errado. Porque realmente o que Deus pede pra gente é
para os olhos do mundo, é surreal, é loucura. Sim. É você sair de você para dar para o outro, é você tirar a sua vida para dar para o outro. E eu acho que todos os dias a gente tem que lembrar disso, né? Isso é ser um bom pastor. É ser exemplo de Jesus. Quem foi Jesus? Jesus foi aquele que morreu por mim, que deu a sua vida por mim. Eu tô fazendo isso por alguém, eu tô fazendo isso por alguém, e não é alguém, e assim, o que é mais que eu acho mais legal, assim, o mais importante, não é alguém que eu ame. Você dá a sua vida por alguém que você ama, amiga, é relativamente fácil. Você dá a vida Sim. pela sua mãe, pelo seu filho, pela sua melhor amiga. Não, a gente tem que dar a vida por aquele que não nos ama. Aquele que, como nós fizemos com Jesus, que crucificou ele, que colocou ele na cruz. Jesus não morreu por mim que amo ele. Morreu por mim quando eu peco contra ele, quando eu Ai, que crucifico lindo. ele. Né? E a gente tem que fazer isso todos os dias, sendo um bom pastor, morrendo pelos outros. Que é o que realmente é o surreal aos olhos do mundo, né? Pelo mundo a gente sempre tem que... Não, é o contrário. Você tem que se empoderar, você tem que ser feminista, você tem que ser a dona da verdade. Se seu marido te traiu, manda ele embora, né? É assim. O mundo é esse, mas a gente tem que realmente ser o contrário do mundo, né? E escutar a palavra do nosso pastor. Total, total. Lindo isso, lindo. Porque e é um treino, né, amiga? É um treino, Amiga, porque... não é fácil, não. Não é fácil. Exato. Não. Por isso, eu Mas amo aquela música. Pode falar. não, é só voltando aí desde o começo, é isso, é vida de oração diária, todos os Diário. dias. Se não for todos os dias, não anda, não é Não como tudo na anda. vida. Uma vez eu tava falando isso pra uma mulher, rapaz, tu quer ficar magra, sarada, treinando uma vez por mês? Qual é a chance? Zero. O nosso Zero. espírito é como se fosse tipo é isso. Você tem que treinar todos os dias, rezar todos os dias, comungar, né? Infelizmente agora estamos sem Eucaristia Sim. todos os dias. Mas se não for assim, não vai. E a gente tem uma A gente vida come toda todo para dia, fazer. né? Exatamente. Às vezes eu penso assim, putz, mas amanhã eu rezo, eu não vou morrer mesmo hoje, eu tenho a vida toda para rezar. Meu, a gente pode morrer hoje. Pode, Tipo, a pode. gente, é aquela música lá, né? Acho que Santa Terezinha que fala: eu só tenho hoje para te amar, né? A gente pode, sei lá, acontecer qualquer coisa e a gente vai se arrepender de cada oração que a gente não fez, né? Exatamente, exatamente. E a gente tem, e é interessante que esse tempo da pandemia, ele também traz isso, né? Não só a reflexão sobre, nossa, e se eu morrer hoje, se eu, né? Se Sim. acontecer alguma coisa comigo, eu morrer hoje, mas também até essa questão de como a gente tem conduzido a nossa vida, né? São coisas que no pequeno do dia a dia que vai treinando a gente para os atos grandes. E o Papa Grande. falou dos pastores que nesse tempo, né, os padres e os médicos que deram literalmente a vida pelos Isso. outros, e isso que você falou, por pessoas que não conheciam. Pessoas que não... Aquele padre lá na Itália, que ele recebeu meu o respirador e ele deu o Deus. respirador dele para uma pessoa mais jovem. Ele não conhecia aquela jovem. E é bonito que depois, quando foram perguntar para os paroquianos dele como ele era, eles falaram que ele era assim. Ou seja, não dá para improvisar. A música que eu gosto é aquela que fala: amiga. um consagrado para amar, um consagrado para se doar. Um amor que não dá para improvisar. É um tipo de amor que não dá, você não improvisa. Quando você precisa dar aquela coisa de arrancar de você para dar para o outro, você já tem que ter treinado diariamente essas pequenas coisinhas, ceder, pensar mais no outro do que em você, para na hora que você tiver que fazer um ato grande, você tá treinado. Então, quando aquele sacerdote morreu por uma pessoa que ele não conhecia, ele estava treinado nas mortes diárias dele. Porque senão, na hora, fala: meu filho, dá aqui que eu quero pelo menos mais um dia de vida. É um instinto, né? Amiga, nossa, eu nem não tinha parado pra pensar, mas é verdade. Não tem como a gente querer fazer grandes coisas sem a gente construir todos os dias. Às vezes a gente pensa, né? É como evangelização. Às vezes você quer evangelizar 1000, mas você esquece que você tem que evangelizar um, que tá do seu lado, né? Que é construindo tijolinho a tijolinho mesmo. E na homilia do domingo que o Papa Francisco falou, ele estava falando, morreram só na Itália, morreram 100 sacerdotes e 150 médicos. Nossa, Só na é Itália. muita gente.
E aí ele falando exatamente que eles foram bons pastores, né? E Oh, que a gente leve esse exemplo de sermos sim, bons pastores, de doarmos a nossa vida para o outro, por mais surreal que pareça e por mais absurdo que pareça. Que a gente total. leve daqui hoje que ser bom pastor é ser bom pastor todos os dias. Para quem está perto da gente que não conhece Deus, ou para quem conhece Deus, mas está sofrendo. E não só para as Sim, pessoas que a gente ama e que são fáceis para a gente, para as pessoas difíceis também, né? sim. Aí que é verdadeiro, né? Porque daí aí sai da nossa comodidade. Outra coisa que ele falou que tem a ver com isso, para discernir a voz do pastor e a voz do ladrão, né? Porque às vezes a gente fica dividido entre coisas que são boas. O discernimento às vezes não é assim, Sim. nossa, vá para a Eu vou direita e matar ou eu coma vou, né? capim, ou vá para a esquerda e coma um banquete. É. Vai para cá e cai no buraco. Não, às vezes são entre duas Não, coisas maravilhosas. Só que daí o é, que, que vai te fazer bem? O que, que vai fazer bem para os outros? E aí o Papa fala que normalmente não, sempre a voz de Deus vai te empurrar para o outro, para você se perfeito. Eu doar, anotei isso para você também. transbordar. E a voz do demônio, a voz do nosso egoísmo vai Pra sempre falar: faça o que é melhor para você, você. mas pense em você, porque ninguém pensa em você, e porque não sei o quê. E as pessoas mais livres que a gente conhece são aquelas que não pensam em si mesmas, aquelas que elas colocam o bem do outro acima de tudo. Não, e isso é muito válido, porque embora a gente está nessa pandemia e a gente realmente, muitos de nós, por um lado, às vezes a mesma pessoa, por um lado ela tá mais solidária, mas ao mesmo tempo ela tem tanto medo que ela se fecha nela mesma, porque É, ela tem medo de sair, ela tem medo de se contaminar, ela tem, lógico, a gente tem que manter as medidas de sim, segurança, a gente tem que ser sim, responsável, mas ao mesmo tempo a gente não pode se fechar em nós mesmos e esquecer do mundo. Porque quando a gente, Deus está nos amando, quando o Espírito Santo está com a gente, é isso que você falou. Ele te leva para o outro. E sim, quem vive fechado em si não cresce para Deus, não cresce na vontade do Espírito Santo, não tem como. E ele falou exatamente isso: cuidado para nos tempos de hoje vocês não se fecharem vocês mesmos. E é engraçado, porque a olha, gente já tá fechado, né? sim, Enclausurado em casa. Mas que de alguma sim, forma, até no grupo de partilha do grupo de oração semana passada, a gente conversou sobre isso. Que, cara, dentro de casa dá para fazer muita coisa. Quem não pode sair, mesmo de casa, dá para fazer muita coisa. Dá para ajudar. E às vezes, mais uma vez, a gente fica pensando no mendigo que tá sem comer, ou na família, mas às vezes tem pessoa perto da gente que tá perto, necessitada. sim, Necessitada não só de dinheiro, de comida, necessitada de carinho, de palavra, de sim, conforto, de de esperança. atenção, Aí o Felipe, que era da comunidade Vida, que agora está na comunidade Aliança, falou sim, isso, que, sabe, né? Ele estava semana passada, tipo, rezando, e aí veio na cabeça dele, no momento de oração, uma família que, tipo, é próxima dele, mas que o pai trabalha, a mãe trabalha, enfim, eles não tinham problema econômico. E aí ele mandou uma mensagem, e aí tava o pai desempregado e a mãe desempregada, na semana passada. caramba, E, tipo, do nada, ele, tipo, nunca imaginou e ninguém falou pra ele, ninguém foi atrás dele. Aí ele conseguiu ajudar, falou com os amigos, outros amigos, conseguindo juntar mais um dinheiro e mandar pra eles. Então, tipo, dá pra gente fazer muita coisa. Dá pra gente sair de nós mesmos, estando em casa, ah, isolado é simples, e, é né? só abrir. Quando você falou do medo, Jesus fala: o amor lança fora todo medo. O medo ele é antagônico, porque ele realmente ele fecha, ele aprisiona. Não é gostoso sentir medo. E é uma coisa humana, mas que a gente tem que combater, porque senão realmente vai se fechar. Eu lembrei de um amigo meu que morava na Terra Santa, e que daí ele me falou uma reflexão uma vez muito linda, que lá tem o Mar Morto, e o Mar da Galileia, né, os principais mares, e aí de onde os rios têm os afluentes. E o Mar Morto, ele recebe esse nome porque realmente não há vida nele, ele é muito salgado. Salgado. A taxa de salinidade dele é acima do normal. E ele é assim porque ele é fechado nas extremidades. Ele até, não que ele se Sério? assemelhe a um rio, Não ele é um sabia. mar, mas ele é fechado. Por isso que a taxa de salinidade dele é alta. Enquanto o Mar da Galileia, ele tem muitos afluentes. Muitos rios saem do Mar da Galileia. Só. Então, e ele é um mar riquíssimo de espécies, de peixes, até que é lá no mar onde tem as passagens onde os discípulos vão para pescar, lá, lá, lá. E Que aí show. ele falava assim, com a gente é assim,
o que é fechado tem tudo e muita coisa, né? As pessoas têm muita coisa, retém dinheiro, retém para si, fica dentro de casa, está fechado. Então, aquilo que fica em você fica com altas taxas de tudo e morre. Que não é da nossa natureza humana. Quando Jesus fala assim, há mais graça em dar do que receber, não é que está impondo para a gente um fardo, é do ser humano. A gente precisa reativar isso em nós. É do ser humano dar. Ele tem um manual de instrução, ele que criou a gente, né? Deus sabe que a gente vai ficar mais feliz. E aí, quanto mais a gente dá, mais vida tem, transborda. Esse exemplo, para mim, nunca saiu da minha cabeça. Escutei faz uns 10 anos, mas nunca esqueci. Eu também não sabia. Para mim foi tão forte, eu sempre lembro, quanto mais retém, mais morre as coisas. Porque morre na gente. Tanta gente que morre e fala, nossa, o cara era trilhardário. Quanta coisa que morreu com essa pessoa. Amiga, você sabe que eu vejo, não só por mim, mas até para as pessoas próximas de mim. Aquelas que são mais desapegadas, que mais dão, que mais doam, que sempre que eu peço dinheiro vai lá e dá. São as que, tudo acontece, né? Quando você realmente vai fechando e vai se mantendo, parece que não dá fruto, né? Não floresce, né? E é verdade. E que a gente aproveite esse tempo de pandemia para não ficarmos presos. A gente pode estar preso em casa, mas que a gente não fique preso no nosso espírito, na nossa vida, né? Que a gente vá em direção ao outro, que a gente, sabe, e vá ativamente mesmo, veja quem está precisando. Às vezes é uma conversa, às vezes é uma prima, às vezes é uma tia, às vezes é uma vizinha. Tanta gente, sabe? Tanta gente está precisando. E é realmente tanto contato humano, né? Isso. E a gente vive num mundo que estimula a gente a ficar entre a gente, né? Nas nossas rodinhas, nas nossas famílias, nos nossos mundos, né? Nas nossas bolhas. A gente é estimulado a isso, né? Exatamente. E aí, tem até uma coisa que eu acho que é válido ler, que é do parágrafo 1789, que eu achei muito top, que ele falou assim, ó, algumas regras se aplicam a todos os casos, quando é de pastoreio, né? Lembrando, o pastor somos todos nós, todo mundo é pastor de alguém. Então, nunca é permitido praticar um mal para que daí resulte um bem. Então, mesmo se você achar que, tipo, putz, mas vou fazer isso, é meio errado, mas vai dar certo e vai ser melhor? Não. Nunca é permitido praticar um mal para que daí resulte um bem. São só 3. Aí 2, uma regra de ouro. Esse, para mim, é o melhor. Eu acho que, se tudo na sua vida você pensar nisso, vai dar certo. Tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-os vós a eles. Esse não tem erro. Se tu vai fazer uma coisa e tu pensar, se alguém fizesse isso comigo, eu vou ficar. Não tem erro. É verdade. Várias vezes. Às vezes eu vou falar uma coisa assim, tipo uma fofoca, aí eu penso, caraca, se alguém falasse isso de mim, eu ia gostar? Não. Aí Fabiana, fecha a boca. Então, que legal! A gente tem que pensar nisso, né? Será que ia ser bom se alguém fizesse, ou falasse isso de mim, ou fizesse isso comigo, ou me tratasse assim? Então, a segunda dica. E a terceira, e isso tudo é do catecismo, tá, gente? E a terceira a caridade respeita sempre o próximo e a sua consciência. Pecando, aí abre aspas, pecando assim contra os irmãos e ferindo a consciência, é contra Cristo que pecais. É melhor abster-se de qualquer coisa que possa fazer o teu irmão tropeçar. Top, né? São, tipo, 3 dicas para a vida, assim, que o catecismo fala. A Aline que escolheu essa parte, que é sobre escolher segundo a consciência. Gente, o catecismo é demais, né? A gente só é demais. Só que para quem entrou agora, o nosso grupo, ele tem mais ou menos 1 ano e a gente estuda o catecismo. E a gente estuda, tipo, 3 páginas por semana. Então é bem lento. Exatamente para a gente degustar bem. A Dani tá perguntando, 17, 8, 9, Dani. Isso. E aí a gente estuda cada partezinha. Sério, tipo, se você só ler a Bíblia e o catecismo na vida, você tá bem. Vai dar certo. Porque é muito sábio, né? Então, essas 3 dicas. Nunca é permitido praticar o mal, mesmo que vá fazer um bem. Tudo aquilo que quereis fazer, que quereis que os homens fazeis contigo, fazeis com eles. E a caridade sempre respeita o próximo. É melhor abster-se de qualquer coisa do que fazer o teu irmão tropeçar. Ai, que lindo!
Não, e se você parar para pensar, amiga, isso não é um fato. Todo mundo fala assim, ah, é porque a Igreja Católica é cheia de lei, é cheia de regra, é cheia disso, é cheia daquilo. Não! É cheia de coisa que faz bem pra gente. Isso que você falou, E que liber- antes de você fazer alguma liberta, coisa né? para outra pessoa, você vai querer que a pessoa faça para você? Olha que grande coisa. Ah, mas aí se poda. É lógico, você vai fazer o mal, você quer que faça o mal para Pronto. você? Meu Meu, Deus! É uma cara, lei olha que lindo. linda. O Christopher West disse isso no livro dele, da Teologia do Corpo. Ele fala Aham. assim: se eu te falar, chegar, Fabiana, você tá proibida de matar a Aline. Aí eu vou dizer, meu, mas tipo, eu não vou matar ela, então eu não tô proibida, porque eu não tenho essa vontade. Então o que que Deus faz? Ele muda a nossa vontade Ai, de que lindo. forma que a gente não fique preso. Pelo contrário, a gente fique livre. Então, se eu não tenho a vontade de matar um irmão, ninguém precisa me proibir disso, porque eu já não tenho aquela vontade. Então, a verdade de Deus, ela realmente liberta, mas para isso a gente tem que se converter de Sim. todo o nosso coração. Porque se não for verdadeiro, do nosso coração, aí vai virar regra. É, E eu já passei por várias coisas disso na vida. Tipo, várias coisas eu falava, meu, tipo, eu já comentei, André, meu intimidade, mas, tipo, nada a ver, tipo, anticoncepcional. Eu falava, tipo, meu, qual o problema de anticoncepcional? Tipo, aquilo pra mim era um peso, porque eu não entendia até o momento que eu entendi. Aí, quando eu entendi, virou uma libertação pra mim. Não foi mais um total. peso. Então, é exatamente E o é que você um tá falando. valor, né? Exato. Então não é que a Igreja Católica é cheia de regras. Pelo contrário, se você amar a Deus e se converter de todo o coração, não vão ser regras. Sim, Ninguém precisa te obrigar a exatamente. nada, porque você não vai ter vontade de fazer, né? Exato. Não, e a gente vê isso, às vezes até no nosso grupo, ou em pessoas que a gente convive, que são da igreja. Várias vezes, quando eu tenho pessoas assim, que me vem agora na cabeça, que a pessoa fala assim: ah, mas isso pode ou não pode? Isso é certo ou não é? Isso não sei o que lá, não sei o que É, lá. Não é, a fé não é isso. é, A fé não é isso. A fé é muito mais, gente. Deus, ele mas nos fez verdadeiramente livres. Então, não é livres. posso ou não posso. Não, a gente precisa conhecer a verdade, para isso que você falou, para a verdade nos libertar de uma mentalidade pequena, de uma mentalidade que aprisiona, de uma mentalidade que tolhe. A partir do momento que a gente vai aprendendo essas coisas, já não é o posso ou não posso, é eu quero, porque é o Isso, melhor, porque é assim que a vida funciona, é assim que Deus me fez, não sei. Aí vira uma escolha, não vira um posso ou não posso, isso. isso, direito, eu esquerdo. E Não, vou usar uma blusa que não vem até aqui porque é melhor. Opa, já tá isso. caindo de novo. E, Não, e quando a gente tem coisas que realmente ainda não sofreram aquela transformação no nosso coração, que a gente reze e pede para Deus. Tem várias coisas que eu peço para Deus, eu falo, Deus, me transforma em relação a isso, porque eu sei qual é a tua vontade, mas eu meu coração não pede isso. Então Isso. por isso que a gente tem que pedir para que a gente seja convertido todos os dias, porque não é do dia para noite que eu, vou acordar entendendo tudo e Total. concordando com tudo, né? Todos os dias a gente tem que rezar e falar, Deus, eu não concordo com isso, mas eu sei que é a tua vontade, então transforma o meu coração, Isso. né? E Deus é tão bom que ele faz isso. Você falou, eu lembrei até da Faz. passagem de São Paulo, acho que não sei se é para Romanos ou Filipenses, acho que é Romanos, que ele fala assim: esforçai-vos para a transformação da vossa mente. Ele não Isso. fala Top. assim, esforçai-vos para fazer várias coisas, esforçai-vos para não sei o que lá. Nossa, essa passagem mexe tanto comigo. Esforçai-vos para a transformação da vossa mente. E aí não tem como fazer assim, eu não sou médica, aí eu chego e falo, nossa, eu quero saber agora como ler um diagnóstico de uma pessoa. Não, o que eu tenho que fazer? Tem que estudar, que nem vocês estudaram a vida inteira. E aí também, para mudar nossa mente, a gente tem que conhecer, tem que se Meu, aprofundar. É isso, é tão simples. não, exatamente. A gente fala muito sobre isso, né? Que, assim, algumas pessoas às vezes falam, tipo, meu, mas tipo, a fé, a religião, ela é fé. É uma coisa que você sente. Sim, é uma coisa, é uma É, experiência, fato. Mas definitivamente ela precisa da nossa voz ativa, do nosso estudo. Cara, o que a gente aprendeu, né, amiga, nesse ano de estudo do nossa. catecismo, como isso expande a nossa alma. Cada parágrafo que a gente lê, a gente fica assim. E você aprende. Então, o conhecimento te leva à verdade. Né? Total. A gente não tem como a gente amar alguém se a gente não conhece. E cada vez que a gente estuda e lê e reza, a gente conhece mais a Deus.
E quanto mais a gente Total. conhece Deus, mais a gente ama, porque ele é amor perfeito. E tudo dele é amor. Então, é incrível realmente como a gente precisa. E às vezes a gente peca, a gente também já falou isso várias vezes no grupo, por falta de Aham. conhecimento, né? Total. Quantas vezes a Sim. gente fala assim, putz, eu não sabia que era assim. Então, realmente, a gente tem que conhecer, a gente tem que se esforçar, a gente tem que rezar, que é o mais importante, de longe é a Sim. oração, mas a gente tem que ler também a palavra, meditar Total. o que Deus deixou pra gente, né? Principalmente o catecismo e a Bíblia. Porque realmente o conhecimento vai trazer a verdade pra Total. gente, né? É lindo porque você estava falando agora, eu lembrei de três situações bem simples da Bíblia que remetem a isso. Uma é quando Jesus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então não é assim, ai, tereis Exatamente. uma experiência, vai sentir um comichão no coração e você vai ser. Não. Não. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é lindo porque é isso, quanto mais a gente sabe das coisas de Deus, mais livre a gente fica daquilo que nos aprisiona no nosso comportamento. Medo, enfim. E aí uma outra questão foi quando os discípulos de Emaús, que foi esses dias, né? O Ah, Evangelho sim, na que eles semana estavam passada. andando, né? Eles estavam andando, eles conheceram Jesus, eles souberam que Jesus tinha, né, viram a morte de Jesus, souberam que os apóstolos tinham visto Jesus ressuscitado, mas estavam desenganados, voltando, fazendo o caminho de volta. E aí, Voltando pra vida. no caminho, Jesus vai falando para eles, mas não foi dito desde os profetas, que não sei o que lá. E aí, no caminho inteiro, Deus faz um. Eles eram judeus, então eles conheciam muito a história Muita judaica, tradição. a tradição. E aí, Jesus vai naquilo que eles sabem. E ali, ele vai aquecendo o coração deles. Mas você não sentiu o coração arder? Então, a partir do conhecimento deles, ele faz a libertação e eles enxergam, aí eles reconhecem o mestre. Ali no partir o pão foi, claro, o grande reconhecimento, mas houve todo aquele preparo de Jesus. E aí, Exatamente. numa outra via oposta, porque daí essa Jesus é indo aquilo que já é o conhecimento deles. Mas eu lembrei de Paulo, quando nos Atos dos Apóstolos ele está lá no Areópago dos gregos, ou seja, gregos acreditam em deuses, não sabem nada do Deus, do nosso Deus, não sabem nada da cultura judaica. E aí Paulo usa de uma sabedoria muito de Deus, porque os gregos eles têm tanto medo de ofender os deuses que eles têm um altar para o Deus desconhecido. Bom, caso a gente não adore algum Deus, esse altar aqui tá para esse Deus, para a Meu gente não pai. cometer não Não irá aos esquecer deuses, ninguém, né? né? E aí foi bonito que o Paulo entra no Areópago, ou seja, no lugar lá do conselho dos gregos, onde tinham, né, os mais doutos em mitologia. E aí ele não vira e fala assim, vocês estão errados, porque vocês adoram outros. Não, ele vira e fala, eu vim aqui falar para vocês do Deus desconhecido, esse Deus que vocês têm aqui. E aí ele pega o gancho deles e fala, porque até nos poemas, nas histórias que vocês contam, vocês falam que há uma raça, e essa raça são os filhos de Deus. E aí ele vai falar, aí Nossa, essa verdade liberta os caras. Só que daí isso. ele vai a partir do que é. Então, precisa mesmo, tudo é através da mente. Da mente, exatamente. Não adianta a gente ficar querendo esperar, querendo conhecer a Deus só pelo sentimento, só pela Não, emoção. Não, não. muitas vezes, até acho que foi Santa Teresinha do Menino Jesus, a Santa Teresinha, né, que falou, Deus, qual foi o momento de oração mais importante? Ele falou, aquele momento que você me adorou sem querer adorar. Sem Então, querer, às vezes, a Terezão, gente vai né? ter que rezar sem querer rezar. A gente vai querer rezar estando chateado, estando cansado, ou Sim, estando desapontado com Deus. E vai querer. sim. E da mesma forma que às vezes a oração não é só emoção, a gente precisa do conhecimento. A gente precisa Aham. gastar tempo para conhecer, para ler, porque senão realmente vai ficar tudo muito superficial Total. e a gente não consegue aprofundar e ter realmente uma vida de intimidade para falar. Não, eu sei, esse é o meu pastor, essa é a voz dele, é esse o caminho que eu vou, né? E isso precisa de intimidade mesmo. E demora, é difícil, não é E fácil. demora, e Porque a demora. gente É o que você falou no começo, é o tempo, né? é o Você tempo. falou E no assim, começo, mas tem cara, que ter tempo. tipo assim, eu fico pensando assim, sério, 90% do meu dia é, tipo, entre aspas, o oposto a Deus. É trabalhando,
estudando coisas do mundo. Mundo, 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 Sim. mundo, mundo, mundo. Aí você tem que, tipo, meio que sair do mundo para rezar, para se recolher, para falar com Deus. Então, se você deixar a onda te levar, a vida te levar, é só mundo, mundo, Sim, trabalho, problemas, contas para pagar, problema na família, é sim, só isso. Então, realmente, a gente tem que ser exato. ativo, né? Falar, não, agora é o meu momento de rezar, agora é o meu momento de parar, porque senão, se a gente deixar realmente as coisas levarem, o mundanismo toma conta da gente. E falando em mundanismo, o Papa tem aquele livro maravilhoso, né? Que eu já tinha trazido, que é do mundanismo, que é como a Sim, gente não se deixar levar pelo mundanismo, porque é muito mais fácil você ser mundana do que você sim. escutar as coisas de Deus. É muito mais fácil. E num primeiro momento é até mais gostoso, né? Principalmente quando a gente Muito não mais, é tem mais professor. confortável, né? Mais É, cômodo. Porque é isso que a gente falou. Você vai estar junto de todo mundo. Você sim, fazer a vontade de Deus, você se morrer pelo irmão, você se anular pelo outro é contra as vontades do mundo. É ser sim, contra a trajetória que o mundo te pede. Então, te sim, gera mais desconforto, né? sim. E o Papa falou isso até, e você estava falando disso, eu lembrei daquele trecho que ele até para avisar o pessoal, gente, já vai acabar, viu? Porque o É. Insta só dá 1 hora pra gente, então já vai acabar. Mas ele fala que realmente outro fator de discernir as vozes é que a voz do ladrão, a voz da nossa concupiscência, a voz do inimigo, é aquela voz que ilude e seduz. E vai por aquilo que é o mais fácil, que nem você falou, o que é mais fácil. Você vai e deixa a vida levar. Agora, a voz de Deus é aquela que pode até exigir mais de nós, mas não é porque vai exigir porque é mais dura. Não, vai exigir porque quando espreme aquele caldo é que sai o melhor, né? Quando espreme a cana, sai o açúcar. Quando moe ali e tudo. Então, às vezes é preciso que seja um pouco mais difícil, mas para que os melhores perfumes sejam exalados na nossa vida, né? E não aquele cheirinho de Isso. É, qualquer coisa. é aquela frase, né? Muito custa o que muito vale, Muito. né? Não tem como a gente querer que seja tudo fácil. Sim, A gente, não tem como a gente querer ter uma vida exaltada em Cristo, que foi crucificado, que é um Deus que passou pela cruz, sem a gente ter uma vida assim, né? Uma vida sim. somente de coisas boas, de coisas agradáveis, realmente não é a voz de Deus, deve ser a voz do Sim. ladrão. Exatamente. Não, e que a gente leve isso, né, gente? Que nós somos pastores para muitas pessoas, que muitas Sim, pessoas precisam da nossa voz e que para sermos bons pastores, nós temos que ser exemplos do pastor maior que é Jesus. total. Mansos, humildes, retos, bondosos, levar esperança, corrigir com paciência, enfim, encorajar. Então, que a Sim, gente leve isso. Nesse tempo de pandemia, a gente está precisando de mais bons pastores, né? sim, exato. Para confortar esse momento, porque realmente não tá fácil. Total. Ai, amiga, falou tudo. Amei. Amei a nossa live. Amei ouvir você. Saudades dos nossos grupos. Ai, muita saudade da gente estar junto pessoalmente. Quando a Obrigada a gente todo mundo acabar. que participou. A gente já tem. Obrigada, Deixa eu ver, ó. gente. Já vai Foi ótimo. acabar. Se a gente não ficar aqui nas terças do Shalom São Paulo, a gente vai ver como é que faz no We Love Sick, mas a gente vai se mantendo vocês informados por Sim. aqui. Eu vi o pessoal falando, ai, faz mais, não sei o quê. A Mas a gente gente vai vai, se a gente tá. mantendo informados aqui. Isso. A gente está tentando ressuscitar aí o grupo de estudo que nessa pandemia, É. né? A gente acabou. Então vamos ver aí. E ó, leiam o catecismo. A gente leu hoje essa parte, escolher segundo a consciência, do 1786 a 1789. Depois, quem quiser, fala com a gente no privado que a gente manda os capítulos, os parágrafos para Sim, vocês. isso mesmo. Um beijo para todo mundo. O Danilo que participou semana Beijos. passada Obrigada, falou. amiga. Os contatos aí da Fabi, as meninas que As participam, a meninas. Dani. Isso. Ai, que legal! Foi Ô, show. Então, que a Vini! gente. Ah, e Ai. outra mensagem também, que a gente fique ligado nas homilias do Papa Francisco, porque ele está arrasando, e sempre tem no Vatican News ele meio traduzido, né? Eles já vão Sim, colocando traduzido. Então, não percam as homilias do Papa.
Isso, falou tudo, amiga. Ai, foi um arraso, amei te ouvir. Beijo, te amo. Beijo. Obrigada. Eu também te amo. Beijo, beijo.